Ah, boa Tudo bem? tarde, Sérgio Abranches. Como vai, querido? Tudo bem. Você? Tivemos uma confusãozinha aí de entrar e convidado, e aceitar e não aceitar, né? É, E o engraçado é que eu aprendi uma coisa aqui também. Quando a gente fica fantástico. convida, nossa voz fica muda. E aí eu ficava Ah, falando assim, e o povo ficava falando, tá mudo, tá mudo, tá mudo. Aí eu fico calado. Enquanto você não entra, eu fico calado. Aí dá tudo certinho. Então, Sérgio, uma ótima então, tarde para você. Vamos esperar aí o pessoal chegar. você Nós temos também, mais vamos dois esperar a minutinhos, turma, né? né? É, É bom que a gente e, entrou um pouquinho antes para esse evento maravilhoso de hoje. O evento que a gente espera. Sérgio, se a gente pensar bem, a gente espera essa live aqui. Nossa, acho que desde antes da pandemia. nossa, Essa não chegou a hora. chegou a É hora, uma mas live, é uma conversa esperada. Nossa Senhora Aparecida. Eu tenho meia hora que eu estou sentado aqui esperando, inclusive, dar o horário certo. nossa, tá uma. Você sabe que a sensação que a gente tem psicológica é que foi a campanha mais longa da história, foi uma das mais curtas, né? É Mas, mesmo. mas acontece o 40 seguinte. dias e olhe lá, né? Pois é, mas olha, o Bolsonaro, desde a pandemia que ele faz motociata, que ele está em campanha, ele saiu do governo há muito tempo, ele se desincompatibilizou do ato de governar para fazer campanha, né? É. O Lula entrou mais tarde porque estava com seus impedimentos, né? O Ciro já estava em campanha há um tempão também. Então, na verdade, a gente tem a sensação de que é uma campanha longa. Foi uma campanha É, e se curta. pensar bem também, aqui o Zema também, desde que o primeiro minuto de governo, ele já começou a campanha. Aliás, é engraçado, o presidencialismo tem essa característica, né? As pessoas que se consideram em condições de se reeleger, né? É, Algumas não, começam o governo fazendo campanha, eles não estão nem aí, pois é. ficam o governo inteiro Por, fazendo campanha. por isso é que eu sou contra a reeleição. Por isso É, é que eu sou a favor de um mandato só. exatamente. E eu já fui a favor do sistema de 46. Quer dizer, você pode fazer um mandato intercalado, né? Você tem que esperar um mandato e tal. Mas isso também não é bom, porque tem muita sabotagem, tem muita, né, atrapalha muito o governo incumbente. Eu era a favor de terminar com a reeleição agora, aproveitar que o Lula está dizendo que não vai se candidatar, portanto ele não perde direitos nenhum, né? Fazer uma emenda constitucional, terminar com o mandato, a reeleição. E a minha única dúvida é se vale a pena levar para 5 anos. Mas eu acho que não, eu acho que um mandato de 4 anos é mais do que suficiente, entendeu? É, Dá. é. Se você se concentra num mandato, você, você de fato faz um belo governo. Né? Se você vai imbuído da. E sempre tem aquele negócio, não, mas ele vai tentar fazer o sucessor e tal. Médio, né? Médio. É. É curioso, e também quem acaba com essa. Deveria também associar isso, a acabar com essa campanha de terra arrasada, né? A pessoa É, entra e quer arrasar tudo imediatamente o que o pois é, anterior fez. pois é. Esse da reeleição pode também provocar essa sensação, né? A pessoa É. tem um ano, 4 anos, então, poxa, vamos aproveitar o que está bom no aquele governo e trabalhar E bem nesses trabalhar, 4 anos, né? exatamente, fazer a continuidade, né? Então, Então, vamos lá? Sérgio, entramos aí. Então. Palavra Sérgio Abrantes. Olha, todo mundo, boa tarde para todas as pessoas que estão aí, né, interessadas nessa conversa. Deixa eu te dizer para vocês, o último ato de campanha foi o debate e as suas repercussões na rede. Hoje não pode ter campanha, mas pode botar nas redes individuais e, né, você pode botar trechos do, do debate e tal. Eu acho que tanto Lula quanto Bolsonaro produziram trechos bons para serem aproveitados. O Bolsonaro só para os seus seguidores, porque nenhuma declaração, nada que o Bolsonaro falou durante o debate era verdade, ele mentiu o tempo todo, E nenhuma novidade. e nenhuma novidade. Então ele só falou para a turma dele mesmo, né?
Agora, o Lula não. O Lula teve alguns momentos fortes quando ele falou sobre as cotas, quando ele falou sobre cultura, quando ele falou sobre meio ambiente. Quer dizer, tem bons momentos ali para ele. Então, tem isso. Agora, eu queria começar dizendo como é que a gente analisa debate. Porque eu acho que os debates são analisados de forma errada. Normalmente a gente analisa assim, quem ganhou, né? Como se fosse um pugilato ali. Ah, bom, um ganhou. Não é assim que a gente analisa o debate. Não é, quem ganhou, se eu perguntar para os eleitores do Bolsonaro vão dizer que foi ele, na sua maioria, alguns vão dizer que não, mas a maioria vai dizer que sim, a maioria dos do Lula vai dizer que sim, os do Ciro, entendeu? Quer dizer, não tem muita surpresa aí. Mas o debate ele é uma interação. Você olha o conjunto. E nesse conjunto, o espectador vê o que se destaca. Né? Então, esse foi um debate muito interessante, porque estava todo mundo reclamando da hora, mas a audiência foi muito alta. 1 hora da manhã, a audiência estava muito alta. 46 de share, que loucura. A loucura. A Globo News estava assim 3 vezes mais do que ela consegue no Em Pauta a 1 da manhã, 1h30 da manhã. Quer dizer, foi realmente um debate muito visto. Então, no conjunto, não interessa quem é que ganhou, interessa como é que se viu o clima do debate. E o que se viu no clima do debate foi, por exemplo, uma das controvérsias foi aquele episódio do impostor Kelman com o Lula. E muita gente sabe, pô, o Lula perdeu as estribeiras e tal. Mas acontece que eu vi nas reações de rede, em algumas pesquisas qualitativas, que as pessoas disseram, não, mas alguém tinha que fazer isso. O que mais me perguntaram ontem no Twitter, assim, mas por que ninguém está denunciando ele? E o Lula falou a coisa certa, o senhor não devia nem estar aqui, é um impostor. E de fato, onde você quer dizer, veio? essa é uma questão que terá que ser resolvida legalmente. O novo Congresso vai ter que mudar a lei eleitoral. Esse critério de que se o partido tiver representação parlamentar deve participar de debate é um critério errado, porque um partido que se transformou num partido bandido, né? Em inglês tem uma palavra boa para isso, rogue party. Saiu da linha, que é esse PTB, entendeu? Quer dizer, então, a palavra fariseu foi muito bem usada, tem toda a razão. Inclusive porque conversa com os evangélicos, né, de raiz. Então, não é assim que a gente vê o debate. A gente vê o debate nas interações. Nas interações, o Bolsonaro teve momentos muito negativos para ele quando ele confrontou as mulheres. E o pior momento dele foi quando a Simone Tebet o chamou de covarde ao levantar para ela a questão do Celso Daniel e não diretamente para o Lula. E o Lula deu uma resposta boa sobre isso. Então, isso aí, olhando do conjunto, é assim. Primeira análise é que provavelmente o debate não fez grande efeito no eleitorado. Ele confirmou né, as decisões as preferências já manifestadas e não conseguiu tirar ninguém de um para o outro. Acho que pouco provável. Talvez no caso do Ciro com a Simone, o Ciro Simone. ele tenha conseguido convencer alguns indecisos a ela. Talvez ela passe na frente do Ciro nas urnas. É uma possibilidade. Ficam os votos entre eles ali, né? Acho que não avança em outros lugares. Né? Não. Talvez ela pegue um pouco das mulheres indecisas, entendeu? Coisas desse tipo. O Lula, eu acho que ele pode conquistar alguma coisa na margem, ali na margem. Mas eu acho que, de fato, quer dizer, a vitória no primeiro turno vai ser decidida um pouco pelo que as pessoas virem nas redes de parcelas do debate, né, os melhores momentos de cada um e tal. Eu acho que o Lula tem bons momentos para mostrar. E essa ideia que talvez o debate tenha consolidado, sobretudo com o desempenho do Kelman e do Felipe Dávila de fazer dobradinha com o Bolsonaro,
e alavancar o Bolsonaro, talvez isso leve junto com isso consolide o desejo de uma grande maioria dos eleitores de terminar tudo no primeiro turno, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que tem. Essa sensação é muito forte, só te interrompendo um minuto, Sérgio, e que eu vi hoje a manhã inteira com pessoas reclamando. O que está escrito? Libertas com essa também. Ah, pensei, porque tem uma dessa liberta quase será até Bolsonaro, né? Você já viu? É, a sensação de muita gente, sensação de doença, sensação de pânico, sensação de quero acabar com isso, sensação de que não aguento mais 30 dias, essa coisa até orgânica que se transformou, né? Eu fui dormir 6 horas da manhã. Você também, eu tenho certeza. Também. E a outra coisa também, o Afonso, é que tem as pesquisas qualitativas em todas as candidaturas, inclusive do Bolsonaro, que fez com que o Bolsonaro baixasse um pouquinho o tom, mas ele não baixa nunca o tom totalmente, né? É que estão fartos dessa discussão de corrupção. A corrupção não é um issue dessa campanha. O issue Uhum. dessa campanha é como é que nós vamos sair da crise, como é que nós vamos sair dos problemas que nós estamos enfrentando, né? Então, essa é uma questão. A outra questão é a seguinte: houve uma certa decepção com o resultado da pesquisa do Datafolha. Mas deixa eu dizer como é que eu leio a pesquisa do Datafolha. Primeiro, toda pesquisa amostral, de vez em quando, ela pega um desvão, ela tem uma pequena queda de intensidade nas respostas, porque determinados recortes produziram pequenos desvios amostrais que afetam o conjunto da pesquisa. Por outro lado, eu acho que o Datafolha tomou uma decisão que eu não tomaria, de arredondar os 48 dentro do conjunto de respostas válidas para 50. E aí ficou uma inconsistência, porque nas preferências eleitorais totais, na pesquisa anterior tinha sido 47 para o Lula, e nessa agora tinha sido 48. Então ele moveu um ponto. Pergunta que todo mundo se fez. Um ponto na sequência, quando você vai vendo assim, o Lula está subindo um ponto toda a pesquisa, isso aí sai da margem de erro, porque é uma consistência, né? Viés de alta. Há um viés de alta, quer dizer, então você pode dizer, olha, tem uma tendência aí de crescimento incremental, né? Que é o que eu estou usando nas minhas estimativas. O meu modelo de simulação está dando que o Lula vai chegar na urna, né? Ele pode chegar entre 50% e 52%, podendo até ser mais, aí depende Pois é, da isso tem virada. uma coisa diária, Sérgio? Você sente que diariamente tem, ou é uma coisa que varia com a pesquisa? Os que estão fazendo tracking estão sentindo uma ondinha Diário. pró-Lula. Uma ondinha Então pró-Lula. pode ser que chegue lá com mais. Agora, a outra coisa é a Matemática, né? seguinte: então, eu refiz os dados do Datafolha na verdade, eu faria 51. Então, eu faria 50, 51. No Ibope, no IPEC, lembrem-se que foi 51, 52. Então, está consistente. Se você olhar a pesquisa do Felipe, da Quest, também subiu um ponto ou dois. Quer dizer, está consistente. Até as pesquisas mais duvidosas estão dando essa tendência, estão captando essa. Não sei se a Vera ou se estão convergindo na calibragem, mas o fato é que as pesquisas todas estão convergindo para um percentual do Lula entre 48% e 49% das intenções de voto brutas, o que dá algo entre 50% e 53% dos votos válidos, né? Então, tem ainda dúvida? Tem, porque essas coisas a gente é amostral, né? Quer dizer, as pesquisas amostrais elas não têm uma capacidade de previsão, elas não têm preditores ali. Elas fotografam. Você olha a série de fotografias que chamam equivocadamente de filme, não é filme. É como se você pegasse vários stills, né? Quer dizer, várias fotos paradas e montasse num vídeo aquela sequência de fotos paradas. Você não consegue fazer um movimento, você faz uma sequência de fotos paradas, né? E mudanças
de fisionomia, de gestos, etc. É isso que a pesquisa faz. Então, eu acho que o que a gente tem que esperar agora é no sábado. No sábado, que já terá todo o impacto, não só do debate, como do. Não, A repercussão das redes. mas a repercussão das redes, as pesquisas de sábado vai ter tanto Datafolha quanto IPEC quanto Quest. Quer dizer, a gente vai ter uma bateria de pesquisas. Pois é, Sérgio, uma A minha pergunta. Qual a expectativa, influência dessas pesquisas na mudança de voto às de amanhã? já falo sobre isso. A minha expectativa é de que essas pesquisas todas vão dar, se está tendo uma onda, se está tendo uma tendência de uma pequena incremento, vão dar o resultado desse incremento e depois a gente vai ter a boca de urna, que aí já é jogo feito. Então a última último batch, né, a última fornada de pesquisas é no sábado, é muito importante, provavelmente definirão Você melhor. sabe a hora, Sérgio? Vai depender aí do acordo entre os contratantes, né? Mas entre 18 e 20 horas. No caso qual o impacto? Tem impacto naquela pequena parcela. Veja, nós estamos falando, você pegar o Datafolha de ontem, 2% de indecisos na estimulada, 4% de indecisos na espontânea. É muito pouca gente. É muito pouca gente. Eu não somo a eles os que dizem que vão votar em branco e nulo, porque eles já estão abaixo da média histórica. Provavelmente será na média histórica, será na faixa de 10%. Né? Então, é muito pouco indeciso. É muito pouco para virar, entendeu? Por isso que eu tenho insistido já há algum tempo que nós estamos falando de virar 2 pontos, 3 no máximo. Vai ser uma movimentação muito pequena, né? O Otávio está dizendo que talvez o Datafolha faça 12 mil entrevistas. Isso permite melhorar a qualidade dos recortes por gênero, por renda, por município, mas aumenta um pouco a precisão, mas não o suficiente para a gente poder fazer uma afirmação categórica. É tudo probabilístico. É tudo probabilístico. Agora, deve ter ali 1% do eleitorado, talvez 2%, desses indecisos, não estou falando do total, dos indecisos deve ter aí metade dos indecisos, que são aquelas pessoas que não gostam de desperdiçar o voto. Elas gostam de se sentir como aquelas que, sobretudo em disputas muito acirradas, e é curiosa essa campanha, porque a disputa não é acirrada, o Bolsonaro está derrotado, ele é inelegível com os marcadores de rejeição que ele tem. Né? E ele está muito longe do Lula, não tem como ele encostar no Lula. Mas o problema todo é que a gente está disputando assim, é Lula 1 ou Lula 2, é Lula no primeiro turno ou Lula no segundo turno. Isso aí é voto a voto, isso aí está apertado, isso aí está na margem, entendeu? Então, quando você está numa decisão dessas, assim, que, cara, se eu virar o meu voto, eu posso estar contribuindo para o primeiro turno, esses 2% aí que não gostam de desperdiçar o voto, podem fazer a diferença, eles podem virar para levar para ganhar no primeiro turno, sobretudo se a gente combina isso com os 90% de pessoas que o Felipe Nunes encontrou na pesquisa do Quest, que desejam terminar no primeiro turno a eleição. Muito alta nos dois campos, Bolsonaro e Lula, os dois estão decididos a terminar no primeiro turno. Curiosamente, né? Porque os Bolsonaro, acabei de receber um aqui, amigo aqui gozando a minha cara, é a sua. Vai dar no primeiro turno, seu bobo. Vou falar quem é, não que pega mal. O IPEC e o Datafolha estão pegando 70% de gente dizendo que quer que termine no primeiro turno. Então, isso aí tem assim, digamos, muitas pistas de que talvez a gente esteja vendo uma definição desses que não gostam de desperdiçar o voto a favor da candidatura Lula para liquidar no primeiro turno. Então, esses pequenos movimentos é que vão dar a emoção das últimas horas. E
E nunca houve isso. Quer dizer, nunca foi, a não ser quando você teve algumas disputas que eram assim, dois candidatos que vão para o segundo turno quase empatados, e que o mais próximo disso foi o Bolsonaro com o Lula. Não, Boa não, tarde. perdão. Não, perdão. O Aécio com a Dilma. Alckmin, o Alckmin com o Lula e o Aécio Ah, com a Dilma, que aí você tem, de fato, você fica ali naquela dúvida ah, ali e tal, né? Dá uma certa tensão. Agora, nessa aqui, é assim, você tem é o Lula no primeiro, o Lula no segundo, né? Que vai dar a emoção desse jogo. Qual é a dúvida que a gente tem? abstenção. O Otávio está querendo aí. Qual é a dúvida que a gente tem? Se é Lula no primeiro ou se é Lula no segundo, porque, É, né? Agora, é claro que o segundo turno, nesse caso particular, é muito diferente dos outros, porque tem um teor de ameaça de violência muito maior, né? Então, de fato, vai ter uma série de fatores imponderáveis que a gente só vai ver se viver. Eu espero que a gente não viva. Em nome da democracia, não é torcida pelo Lula, em nome da democracia. Eu acho que o que está em jogo é a democracia. Não é nem se o Lula vai fazer um bom governo ou não vai fazer um bom governo, o que ele vai fazer, qual é o programa dele. Isso, para mim, é uma questão para discutir depois da eleição. Hoje, a questão é se nós vamos ter uma eleição que define o desejo dos brasileiros de manter o quadro democrático intacto, né? Sérgio, voltando aí, o E Otávio pede para você falar da abstenção, abstenção. abstenção. A abstenção é o seguinte: se a abstenção for dentro da média histórica, ela não faz nenhum efeito. Estão falando muito em abstenção, porque tem essa coisa, né? Sobretudo porque jornalista tem que fazer isso. O jornalista ouve especialistas, os especialistas dizem, a abstenção vai definir, etc. E tal, aí eles repetem isso. Não necessariamente, tá certo? Quer dizer, eu não vi abstenção definir voto, a não ser na época da ditadura, quando teve a campanha para anulação do voto, que o MDB fez, e aí os votos MDB. nulos. E aí, como era voto de papel, a gente teve que fazer uma pesquisa intensa nos colégios eleitorais para poder estimar como é que foi, e a gente viu ex post que os votos nulos ganharam dos votos válidos. Quer dizer, foi uma vitória da resistência democrática para deslegitimar a eleição. Não fez muito efeito, porque os militares não contabilizaram os votos nulos, né, no momento, mas se a abstenção ficar dentro do nível histórico, que é 20%, né, e a alienação eleitoral, e mais 10% votarem nulo ou branco, isso aí já está dado nas pesquisas, não vai fazer diferença. Vai fazer diferença se tiver por exemplo, numa capital grande, como Porto Alegre, a ideia de não dar transporte público gratuito para os eleitores pode atrapalhar um pouco o resultado em Porto Alegre. Não vai acontecer porque o Ministério Público interferiu e vai ter ônibus passe livre no Brasil inteiro. Por outro lado, são questões que a gente hoje levanta assim, mas mudou muito. O TSE, a Justiça Eleitoral, aumentou muito o número de colégios eleitorais e colocou os colégios eleitorais o mais próximo possível da residência. Facilitou muito na época da, da biometria, né, que todo mundo teve que ir lá para refazer seus títulos de eleitor. Eles perguntaram se queria mudar o lugar de votar. E eu, por exemplo, mudei. Eu morava no Jardim Botânico, me mudei para a Gávea. Para ir votar no Jardim Botânico, eu tinha que pegar o carro, ou então fazer uma caminhada muito longa, que aí podia chegar num momento ruim para votar e tal. Então, eu pedi para trocar para a Gávea. Agora voto a um bloco da minha casa. E todo mundo pode fazer isso, na medida do possível. É um pouco mais difícil nas periferias, de fato, mas mesmo assim nas periferias, por exemplo, aqui na Rocinha, tem 2 postos eleitorais que atendem de perto o pessoal da Rocinha. Então não tem razão, mesmo chovendo, a não ser que seja um dilúvio, não tem razão para não votar. Então eu não acho que vai ter, eu acho que esse grau de mobilização que está a população, de tentar resolver logo tudo, e de não aguento mais, e quem é que vai resolver a minha vida, isso aí reduz a abstenção, não aumenta. Eu não vejo nenhuma, para terminar, eu não vejo nenhuma razão para temer que haja mais abstenção. Eu acho que isso é uma invenção. Tá, Sérgio, Não tem nada para produzir mais abstenção.
Tá? Então, Futurologia, previsão, coisas idiotas assim. O que que você acha que pode acontecer ou deve acontecer de agora até a abertura das urnas, das olha, campanhas? muito difícil de dizer. Eu vou dizer o que eu ouvi das campanhas dos dois mais importantes. Na campanha do Lula, eles estão muito realistas e estão dizendo o seguinte: olha, nós gostaríamos muito de ganhar no primeiro turno, mas se for para o segundo turno, estamos preparados. Não tem essa coisa de vamos no Já primeiro ganhou, turno, né? já ganhou, não tem. Então, e isso é importante porque quando o Lula foi para o segundo turno com o Alckmin, ele ficou muito deprimido. Ele se sentiu muito derrotado, porque ele estava com uma expectativa muito forte de primeiro turno. Aprendeu, ficou mais experiente, tem mais sabedoria, o PT também amadureceu mais, então eu acho que tá. Na campanha do Bolsonaro, o que eu senti, se dá para sentir alguma coisa com eles, é que eles estão cientes de que vão ser derrotados. Eles estão cientes de que vão ser derrotados. E que não há nada que eles possam fazer que vire o jogo. Então, eu acho que esse é um ponto. O outro ponto é que, de fato, o TSE tomou aquela medida sobre as armas, foi uma medida importante, mas eu acho que continua tendo uma intimidação dos bolsonaristas aos eleitores dos outros candidatos, não só do Lula. Então, quem não é Bolsonaro é um pouco alvo, e a tensão aumentou muito, e a inteligência, né, as informações de inteligência, não só das campanhas, mas inclusive de várias organizações, é, têm recebido sinais de que há perigo, tanto que as medidas de segurança aumentaram muito. Então, eu acho que é isso. As campanhas agora, o Lula vai fazer umas caminhadas permitidas, né? O Bolsonaro vai concentrar a campanha, o resto da campanha dele em Brasília, vai fazer uma grande motociata, né? E, e isso, quer dizer, não vai ter muita coisa, não, vai ter um pouco de tensão, muita tensão, na verdade, nesse período aí Tá inicial, bom. mas estamos caminhando para o desfecho mesmo. Bem, Sérgio, como não vamos falar com você de novo até o resultado, eu espero que a gente faça uma maluquice e faça uma. O que que você prevê que pode acontecer no dia 3, segunda-feira, com a vitória do Lula no primeiro turno? Olha, se o Lula ganhar no primeiro turno, essa decisão a gente deve ficar conhecendo assim por volta de 7h30 da noite de domingo. O que eu estou esperando é um imediato reconhecimento por parte de governos importantes como os Estados Unidos, da França, tão logo o TSE proclame o resultado. Então, se ele proclamar o resultado domingo à noite nós teremos vários presidentes e primeiros ministros cumprimentando o Lula pela vitória e reconhecendo o Lula como novo presidente do Brasil, presidente eleito do Brasil. Isso diminui muito o risco de tentativa de anular a eleição, de melar, etc. Por outro lado, o Comando do Estado-Maior das Forças Armadas, segundo uma nota que eu vi no Estado de São Paulo, está dizendo que não vai se meter nesse negócio, não, que não vai ter nem a coisa da auditoria dos votos e tal. Isso aí é uma questão lá do Ministério da Defesa, não tem nada a ver com os militares. Então, eles meio que puseram ali um Chinese Wall, um biombo de segurança entre os militares e o Ministério da Defesa. Então, eu acho que o golpe do Bolsonaro furou. Eu acho que o golpe do Bolsonaro furou. E veja, ele não vai ter como é que foi o golpe? Como diz o Darcy, né? O golpe no Brasil em 64 começou em Washington, né? O Darcy Ribeiro escreveu um livro que tinha esse título: O golpe começou em Washington. Não tem Washington, não tem nenhum país europeu sério apoiando, não tem a imprensa brasileira a favor. É estarrecedor como é que a imprensa era toda golpista na época do pró-golpe, na época do 64, né? Quando escrevi o Presidencialismo de Coalizão, eu li toda a imprensa, Estado de São Paulo, Correio da Manhã, Jornal do Brasil e Globo.
né, de todo o período, e era impressionante. Ah, não tem Não imprensa, tem os militares mais. não tem uma parte dos militares e não tem uma parte considerável da sociedade civil e do empresariado. Exatamente. Só aqueles idiotas lá, né, um pequeno, que vão todos talvez acabar sendo indo para a cadeia. Então, na verdade, eu acho que o golpe furou. Teve ameaça, tivemos na iminência de um golpe, mas ele furou. Então, eu acho que é isso. Quer dizer, é, aí a única expectativa é janeiro, se o Bolsonaro vai ou não vai passar a faixa. Né? A E aí já Otávio tem. fez o palpite aí, 52,5 de votos válidos. Tá bom, tá. Fica aí registrado, documentado aí nos seus comentários o seu palpite e da nossa parte, a torcida plena para que isso aconteça. Otávio, no meu modelo, esse resultado está contemplado. Então, No meu range de probabilidades, ele está completado. Eu tenho três cenários fundamentais e está completado, está contemplado. Mas, em enfim, livro, Sérgio? eleição é aquela coisa, né? O jogo só termina quando o juiz apita, e às É, vezes nem quando o juiz apita. Então, vamos esperar. Bom voto para todo mundo e a gente se fala na semana que vem. sem dúvida. Sérgio, algum livro? Não, hoje não. Hoje Tá não bom. tive nem tempo, dormi Ok. muito pouco. Eu também dormi nada, para falar a Eu verdade. fiquei lá com o pessoal da Al Jazeera comentando o debate até chegar Em quase. árabe. Fala alguma coisa em árabe aí para eu ver, Sérgio. Em árabe, não, a minha pronúncia do árabe tá um pouco enferrujada, Eu sabe? imagino. Então, Um pouco, muito pouco enferrujada. Tá bom, querido. Vamos nos falando aí de Al qualquer Jazeera, como a jeito. CNN, né, ela fala com inglês de vários sotaques, então virou uma agência global de notícias. Mas Olha, gente, então a gente encerra essa live aqui com desejo de ótimo, bom voto para todos, desde que seja no Lula, é claro. E a gente pode voltar em qualquer momento de forma extraordinária. Fiquem ligados no nosso Instagram. é isso aí. Tchau, Tchau, tchau. Sérgio. Beijo, querido. Até Abraço. já.